Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Então, a ideia de conjuntos numéricos surge a partir dos problemas que a gente começa a ter no nosso dia a dia. Então, quando a gente teve o primeiro problema, que era contar coisas, a gente intuitivamente acabou criando um conjunto numérico. Que conjunto numérico seria esse? Conjunto dos números naturais, que é utilizado basicamente para a contagem. Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. A gente utiliza esse N estranho aqui. Ele é utilizado basicamente para a contagem, como eu disse. E quais são esses números? Então a gente pode representá-los da seguinte forma. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, essa é uma representação de conjunto. Sempre que eu for representar conjunto, eu tenho que representar pelas chaves. Então, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4 e infinito. Beleza? Quando surge o problema de alguém contrai uma dívida, eu sou um vendedor, eu vou vender, sei lá, 3 caixas de trigo, sei lá. Aí, fulaninho vai comprar de mim, só que eu tenho que saber que ele comprou 3 caixas de mim, então ele me deve 3. Quando surge esse problema, a gente tem que criar uma forma de resolver esse problema. Que forma a gente criaria para resolver esse problema? A gente cria o conjunto dos números inteiros. Então, números inteiros e a gente representa pelo Z, um Z estranho. Para não esquecer, é só lembrar de Z inteiros. Enfim, vamos lá. E como que a gente representa? Qual seria esse conjunto? O conjunto dos números inteiros, representado por Z, seria infinito, os números negativos. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Beleza? Então esse seria o conjunto dos números inteiros. Quando surge o problema de dividir herança ou alguma coisa do tipo, a gente cria outro problema. Que problema é esse? A gente precisa ter divisão de números. Então, para dividir números, a gente tem que ter os números racionais. E por que racionais? Porque a gente vai ter uma razão. A gente já explicou sobre razão em um vídeo anterior. Então, a gente cria os números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q, Q de quociente. Eles podem ser escritos em forma de fração. Então, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, se você reparar, todos esses números aqui dos números inteiros eu consigo reescrever em forma de fração. Por exemplo, menos 4 eu posso dizer que é menos 8 dividido por 2. Menos 3 é menos 9 dividido por 3. Enfim, todos esses números eu consigo escrever em forma de fração. Então, quer dizer que os números inteiros estão dentro dos números racionais. E os números naturais estão dentro dos números inteiros. Beleza? Então, a gente pode escrever os números racionais, seja qualquer número que obedeça essa forma, A sobre B. E o B tem que ser diferente de zero. Por quê? Primeiro fundamento da matemática, a gente não pode ter divisão por zero. Não dividirás por zero. Beleza? Então, a gente cria os números racionais. Mas chega um certo momento que a gente percebe que a gente não consegue escrever todos os números em forma de fração. Que são as dízimas não periódicas, os números raiz de número que não é exato, por exemplo, o π, o número de Euler, enfim. Todos esses números a gente não consegue escrever em forma de fração. Então, eles não se encaixam nem nos números naturais, nem nos números inteiros e nem nos números racionais. E aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode resolver criando um novo conjunto numérico. E que conjunto numérico seria esse? O conjunto dos números irracionais. Se o conjunto dos números racionais a gente consegue escrever em forma de fração, o conjunto dos números irracionais a gente não consegue escrever em forma de fração. Beleza? Então,
Vou escrever aqui. Números irracionais. E a gente representa ele por esse i estranho também. Então vamos lá. Agora, o que a gente pode fazer? Se eles não podem ser escritos em forma de fração, eu vou dizer aqui. Não podem ser escritos em forma de fração. Então aqui a gente bota alguns exemplos, né? Que eu falei. São as dízimas não periódicas. Não periódicas. São os números raiz não exata. Pi, entre outros muitos números. Na verdade, a maior parte dos números que nós conhecemos, eles são irracionais. Se a gente olhar lá na reta numérica, a maior parte dos números que a gente tem são números irracionais. Só que agora, se a gente parar para pensar, ficou algo meio estranho, né? Ficou o quê? A gente tinha aqui os números naturais, que estão dentro dos números inteiros, que estão dentro dos números racionais. E a gente tem um conjunto separado. E aí não fica muito elegante. A matemática ela é chata com essas coisas, ela gosta de algo assim muito elegante. Então, necessitamos de uma forma para deixar a matemática mais bonita em números, em conjuntos numéricos. E aí, o que a gente faz? A gente cria o conjunto dos números reais, que aí resolve o nosso problema englobando todos esses conjuntos. Então a gente pode dizer que os números reais que a gente pode escrever por esse R estranho, a gente diz que ele engloba todos os conjuntos anteriores. Beleza? E agora? Então a gente consegue representar eles graficamente, não consegue? A gente tem pequenininho lá no meio, conjunto dos números naturais. A gente tem os números inteiros. A gente tem os números racionais. E a gente tem aqui separado, porque não é nenhum dos três, né? Os números irracionais. E, englobando todos eles, a gente tem os números reais. Beleza, pessoal? Um abraço!